Vamos para mais um cafezinho e vamos continuar falando de microserviços, outras coisas correlatas, e eu quero falar de domínio. Você sabe o que é domínio? Então, vamos lá, vamos entender o que é domínio, vamos falar como é que isso pode ajudar você com os seus serviços, o que é que seja, né? Bom, uma das coisas que eu acho que, assim, em computação é menos falado e que deveria ser mais importante, né? Talvez porque a gente queira, a gente seja muito pouco abstrato e a gente usa muito a forma como a gente trata software, seja muito voltado como se fosse uma aula, um tutorial, né? É a questão de identificar domínio e fazer com que o domínio chegue até a nossa aplicação, né? E quando a gente vai falar disso de microserviços, se toma uma outra perspectiva, né? Assim, poxa, se você vai pegar assim, tipo, tá, beleza, eu tenho microserviços, eu já vi diversas discussões de microserviços, né? É isso que eu tô querendo falar, né? Tipo, essa semana, caso você não tenha percebido, né? Mas a gente para num ponto tipo, quando quebra serviço. Aí quando fala assim, quando quebra serviço, já vai a definição. Ah, não, quando tiver ganho demais, não, tem que ser o tio Pizza Teams, não, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A discussão fica toda o quê? Todos tentando achar um caráter objetivo para isso, né? Só que a grande questão é que software, grande parte do desenvolvimento de software é subjetivo tudo, quase tudo de software, né? Software seria uma das engenharias subjetivas, né? Tipo, eu estou escrevendo código e eu uso uma linguagem. Isso, que tem linguagem? A linguagem vem a poesia, tipo a literatura. Assim, ó, óbvio que eu não estou associando software com poesia. Software não é poema. Mas eu estou dizendo que quando eu vou escrever, eu estou me expressando, né? E toda forma de expressão ela é subjetiva, né? Toda forma de organização também é subjetiva. Então, quando eu tenho um microserviço, tem aí como é que é a lei deu até um nome. A lei de que as empresas, o software reflete as empresas refletem o software. Eu vou achar aqui, porque eu fiz um post sobre isso aí. Microserviços. Aqui, ó, eu fiz um post muito tempo atrás chamado Microserviços e Fordismo, né? E é assim, que é um quote aí, uma citação daquele livro, né? Que é a lei de Conway, o Conway, né? A citação é: a lei de Conway reversa também significa que os desenvolvedores serão, em muitos aspectos, como microserviços. Eles serão capazes de fazer uma tarefa e espera-se que faça essa tarefa muito bem, mas eles estão isolados em termos de responsabilidade, conhecimento, domínio e experiência do resto do ecossistema. Quando considerados juntos, todos os desenvolvedores trabalham coletivamente dentro de um ecossistema de microserviços, saberão que tudo que há para fazer sobre eles, mas individualmente eles são extremamente especializados, conhecendo apenas a parte dos sistemas pelo quais são responsáveis, né? Então lá no Microsoft para produção, ela joga. Eu vou deixar esse link aqui, eu li rapidão aqui, né? Até porque eu nem estava lembrando disso. E eu tô falando de domínio, né? Aqui para entender um pouquinho aqui, eu quero juntar tudo aqui, né? A lei de Conley reversa diz assim que tipo a organização do software, as pessoas vão parecer muito com o esquema de microserviços. Eu vou quebrar aqui dali em vários microserviços, né? E eu vou voltar com o domínio depois, espera aí. E depois ele vai. As pessoas também vão se comportar como microserviços, elas vão saber só daquilo que ela funciona, né? E o que ela tá falando aqui? Ela tá falando que antes você tinha uma empresa que tinha um software, e aquele software ele era todo em conjunto, né? Então a pessoa que ia trabalhar ali, ela sabia do todo, né? Agora ele não sabe mais do todo, ele sabe apenas aquela parte ali que ele tá lidando, né? E a grande questão é como é que a gente quebra parte? Como é que a gente diz o que é cada parte, né? E aí para isso que existe o domínio, né? Eu tava lendo aquele livro, o livro vermelho do DDD, tá ali um lugar que eu guardei todos os meus livros. E ele diz que uma das primeiras coisas que tem que fazer quando se fala de microserviços, né, é especificar domínios e subdomínios, né? Então,
Se você não sabe o que é domínio, vai lá na minha playlist de DDD que eu falo muito dele. Mas domínio é basicamente assim, né? Eu tenho ali o meu. Vamos pensar assim, eu tenho uma fintech, né? O que é o meu domínio? Meu domínio é a área de banco, né? Eu não vou falar nem finanças, né? Porque isso não é área de finanças, é o sistema bancário, né? Então ali eu tenho o meu sistema bancário é o meu domínio. Eu estou fazendo um software para o sistema bancário. Então eu tenho que expressar dentro do meu código termos do sistema bancário, assim. E é muito engraçado que a gente, como desenvolvedores, eu vejo muito isso, eu vejo direto isso. A gente tem dificuldade até com o domínio do framework. Existe o domínio do framework também. Então, por exemplo, se eu trabalho no sistema bancário e eu uso Kafka, eu vou ter o domínio do Kafka, do sistema bancário, do Kafka gerando o meu domínio. O meu domínio ele é uma derivação desses dois, dos frameworks que eu escolhi. Né? Obrigatoriamente vai ser assim, porque o framework que eu uso vai me impor um estilo de programação. Então ali eu vou ter que falar de mensagens, né? Eu não vou falar de. Se eu tivesse no HTTP, eu ia falar de request response. Eu não vou falar disso, eu vou falar de. Sei lá. Vou falar dessas coisas, né? E aí depois eu identifico subdomínios, que eu pego aquele domínio, e aí o domínio ele sempre é uma área de negócio. Eu não tô falando disso. Eu tô falando de software, mas eu não tô falando de software. Eu tô falando de área de negócio. Então é como se você pegasse a empresa aqui. E aí uma pessoa que fez um MBA aí, sabe, em área de tecnologia, sabe que isso é uma função do CTO, é pegar a empresa, é separar ela em gominhos. Que seja assim, olha, tipo, essa aqui vai ser. Imagina que seja uma fintech. Essa aqui é a área de detecção de fraude. Essa aqui é a área de. Não sei, eu não trabalho em fintech, né? Essa aqui é a área de investimentos. Essa aqui é a área de não sei o quê. Você separa e cada um vai ter um subdomínio, né? Então aí é uma boa área para se aplicar microserviços, né? Você vai, não, aqui eu tenho uma área de identificação de fraudes. A área de identificação de fraudes, né? E aí, depois que você fez isso, você vai, você vai ter que mapear os processos, né? Qual que é o processo de identificação de fraude, né? A gente só tem o software ou a gente conhece o processo, né? Eu já vi muita empresa que não conhece o processo. Tipo, tem o software, tem tudo, mas não sabe o processo. Tipo, isso não tem mapeado. Por quê? Porque é uma gestão caótica, tudo é caótico, é só respondendo demanda, né? Então tem que ter as coisas mapeadas. Qual que é o nosso processo de identificação de fraude? Aí vai lá e faz ali um fluxogramazinho ou um BPMN, escreve isso aí. Depois que escrever isso aí, aí que você pode olhar para aquilo e falar assim, olha, baseado nisso aqui a gente vai quebrar o nosso microserviço. Então, microserviço, de escrita de software, tudo é objetivo e tudo é focado no domínio. Tem que ser focado no domínio. Porque você para e pensa, vou focar meu software em quê? Você vai escrever um software abstrato, puro. É como assim, vou escrever um texto de português. Tá, beleza, mas sobre o quê? Tipo, esse texto vai falar do quê? Vai ficar um texto dadaísta, né? Pra quem não sabe o que é o dadaísmo, procura aí, uma corrente literária que falava de outras coisas. Vai ser um texto parnasiano, que é sobre beleza e, tipo, não tem sentido nenhum. Tanto que esses estilos aí, um era protesto, o outro era sério, mas que não serviam pra nada, não tem validade pra nada. Tanto parnasiano virou um xingamento. Você é muito parnasiano. Mas assim, o domínio ele tem que ser o centro de tudo, né? O domínio ele facilita a nossa vida, né? Tipo, é engraçado que assim, o domínio sempre esteve aí, né? Assim, não foi o DDD que trouxe o domínio. O DDD ele só mostrou aquilo ali. Tanto que tinha um artigo, caramba, agora eu esqueci, né? Que falava de domínio, tipo, uns 10 anos antes do livro DDD, né? Mas ele não falava do design orientado ao domínio, né? Eu acho que ali o DDD foi uma revolução ali, porque logo depois que tem o Gang of Four, né? Os padrões eles tomaram muito, eles tomaram um espaço muito grande, né? E aí todo mundo, por não entender padrões, eu quero escrever um padrão. E aí escrevia usando a linguagem de padrões. Fala, não, isso aqui é um singleton, isso aqui é um factor. Tipo, cara, desculpa, mas não existe factor, não existe singleton. Isso é um padrão, né? E eu sempre falo isso assim, né? Que o padrão ele veio da arquitetura, né? E na arquitetura de verdade, né? O livro de padrões ali dizia o que era um banheiro, o que é uma casa. E eu já peguei esse livro, fiz o download dele. Agora eu acho que é Timeless Partner, né? Tipo,
timeless no sentido de os padrões sem tempos de arquitetura. E aí ele define o que é uma praça, o que é uma casa, não sei o que. Aí eu lembro que eu abri assim, aí tinha um padrão lá que eu achei maravilhoso, que era o degradê de intimidade, assim, que era uma casa, aí eles definiam as casas pro país, a casa do tal país, tudo, e tinha um degradê de intimidade, que era uma casa onde você vai entrando e cada parte que você passava era uma parte mais íntima da casa, né? Então isso era um padrão de arquitetura, né? Mas o que eu acho interessante nos padrões, os padrões eles existem aí. Você vê padrão o tempo todo, né? Por exemplo, eu tô aqui no meu escritório. Isso é um escritório. Eu saio aqui, tem um corredor e tem um banheiro. Isso é um apartamento, né? Então, se você ver, você vai reconhecer. Não, isso é um apartamento, né? Só que você vai ver, ó, um apartamento do Vitor. Eu sei que é do Vitor. Ou isso é um apartamento de classe média. Eu sei que é um apartamento de classe média. Ou você vai entrar no banheiro ali, aquele banheiro ali, se você entrar no banheiro, você vai identificar. Isso é um banheiro, né? Se você entrar ali, se você for no shopping, né? Você vai ter banheiro lá. Você vai identificar. Isso é um banheiro. Eles não têm nada parecido. Mas eles são banheiros. E você vai identificar a funcionalidade daquilo, dado que. Então, assim, padrões é isso, é você identificar uma coisa que é padrão, mas você customizar ele para a necessidade do seu software, né? Então o software ele tem que sempre pensar em DDD, né? Por mais que seja microserviços, por mais que seja, sei lá, nanoserviços, se você quiser fazer nanoserviços, você tem que ter o DDD ali, você tem que ter o DDD, não, tem que ter o domínio ali, né? Eu não quero falar de DDD aqui, porque o DDD também, depois eu soube, né, assim, né? Porque assim, tem um problema muito sério, eu tenho um problema muito sério. Eu leio os livros e fico pensando nos livros, né? Tem gente que lê os livros e vai pros foros, né? Eu leio o livro e fico pensando no livro. Aí eu li o DDD e assim, pô, legal isso aqui, gostei pra caramba, não sei o quê. E aí depois eu descobri que existe a comunidade do DDD que destrincha um monte de regras e não sei o quê, que, tipo, fala... que define o que é o DDD. Tipo, o DDD você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer... Tipo, eu falo assim, gente, mas vocês não entenderam o capítulo 1 do livro. Vocês entenderam, dá vontade de vocês entenderam o capítulo 1. Volta lá e lê o capítulo 1 do livro, né? O DDD é sobre entender o domínio e focar o desenvolvimento baseado naquele domínio, né? Depois ele vai falar que o DDD é uma linguagem de padrões, né? É como se fosse um superset da linguagem de padrões e como aplicar ele. Eu acho que assim, é meio que uma volta no tempo ali, tipo, criou-se padrões aqui, jogou-se padrões como centro do debate, vamos voltar atrás um pouquinho de tempo, vamos botar, tentar encaixar o domínio, porque antes o domínio era o que mandava, você tentava fazer o domínio, né? Pelo menos é isso que a gente vê, assim, quando você vai tentar fazer um trabalho arqueológico ali, né? De tentar ler as publicações antigas, né? E foi o que eu vi quando eu li, putz, pior que eu perdi esse artigo. Eu li um artigo sobre sobre domínio de 90, e o livro é de 2003, né? Mas eu tô me perdendo aqui, né? Porque o que eu queria falar? Eu queria falar sobre microserviços. Que, tipo, beleza, o que define microserviço, né? Define um momento que você define uma barreira para o seu serviço. Define uma interface para o serviço. Então, o serviço vai ter uma interface que ele vai interagir com outras interfaces, né? E aí, ali, quem que define essa interface? Aonde que essa interface corta, né? E aí, muitas pessoas vão falar assim, não, do tamanho da API. Quando tiver 10 requests. Bobeira isso aí, galera. É bobeira, isso aí é coisa inútil, sei lá, que não tem racionalidade, né? E detalhe, assim, não vai ter uma resposta fácil. Não existe resposta fácil. Porque desenvolvimento de software é subjetivo. Tudo em desenvolvimento de software é subjetivo. Desenvolvimento de software não é fazer uma... A gente tem que pensar que desenvolvimento de software não é uma engenharia civil. Desenvolvimento de software é uma arquitetura. Né? Na arquitetura você não tem resposta fácil também. Aliás, tem esses apartamentos horríveis quadrados que é a mesma planta o tempo todo, que você aplica a mesma planta o tempo todo, mas eles são problemáticos, né? O que você precisa de desenvolvimento de software é você, em cada problema, você tem que pensar, você tem que entender o domínio, compreender o domínio, procurar uma solução para aquele domínio, implementar aquilo no software, e o software tem que ser relacionado ao domínio, né? Se isso é o DDD que diz ou não é o DDD que diz, sei lá, tipo, eu acho que sempre foi assim, né? Mas o software tinha uma visão mais matemática no começo. Sim, porque ele surgiu dentro da matemática, da física. Apesar daquele filme lá, o pessoal criticar muito ser ruim, né? O Jogos de Guerra que fala, né? O do Alan Turing lá, né?
A gente sabe que ali o software surgiu no contexto de quebra de código, de código, ou sistema bancário, ou planejamento balístico, ou contas balísticas, que era o Fortran, era um software para militares. Então o software ele surge num contexto matemático. Por isso o software ele tinha uma conotação mais matemática. Mas depois ele vai migrando para áreas que são. E hoje ele está em todos os cantos, né? Hoje chegou. Eu lembro quando eu estava na faculdade, as pessoas falavam assim: no futuro todas as empresas vão ser empresas de software. Hoje já chegamos nesse ponto. Toda empresa é uma empresa de software, né? Então, por exemplo, sexta-feira é o dia que a gente pede pizza em casa, né? Meus filhos já chegam da escola querendo pedir pizza. A pizzaria que te pede, ela tem o software dela para pedir pizza, né? Que ela tem o software dela com o motoboy dela, o motoboy seletista, até se duvidar, né? Porque o cara, eu sempre o mesmo cara, ela tem o software dela, né? Então, provavelmente ela contrata alguém ali que é de software. Ela tem um ramo de software dentro da pizzaria ali da empresa, que até que meio que uma franquia pequena, né? Mas, mas assim, tentando resumir aqui, já foi demais. Tudo que eu quero falar aqui, olha, microserviços existem, galera. Se alguém te der uma resposta, quando faz, quando usa, não sei o que, fala assim, filho, péssima sugestão, né? Por quê? Porque você tem que usar quando você tiver problema, né? Vai no monolito, cria um monolito, depois, tipo, quando você for quebrar, tenta quebrar por divisão da sua empresa, né? Entender quais são as áreas da sua empresa, e aí você divide a área da sua empresa. A sua empresa, não, a gente vai ter a área de tal, a gente mapeia os processos, né? Por quê? Porque software é isso. Software é escrever processos que já estão mapeados, né? Era isso, pessoal. Meu cafezinho era esse. Eu não sei se ficou bom aí, se te deu algumas ideias, né? Se te ajudou em alguma coisa. Se ajudou, comenta. Compartilha isso aí com algum amigo aí no Zap ou marca algum amigo aí para ver esse cafezinho. Eu espero ter te ajudado alguma coisa, espero ter te dado alguma ideia. Se te deu alguma ideia maravilhosa, compartilha nos comentários, comenta aí. Muito obrigado, bom dia para vocês, valeu!